Início de janeiro de 1959, um grupo de 10 experientes esquiadores do Instituto Politécnico do Ural preparava-se para uma jornada audaciosa. Sob a liderança do jovem Igor Dyatlov, o objetivo era alcançar o pico da montanha Otorten, uma rota classificada na categoria máxima de dificuldade. Sorrisos nas fotografias iniciais registravam o entusiasmo de jovens que confiavam plenamente em suas habilidades físicas e no companheirismo mútuo. O grupo pegou um trem na cidade de Sverdlovsk em direção ao norte, observando as paisagens urbanas desaparecerem gradativamente pela janela. Também ao desembarcarem na última colônia habitada da região, os caminhantes organizaram seus suprimentos pesados para os dias de isolamento completo. Um dos integrantes, Yuri Yudin, começou a sentir fortes dores nas articulações devido a uma crise de reumatismo. Forçado a abandonar os amigos, Yudin despediu-se do grupo com um abraço apertado, sem saber que aquela seria a última vez que veria seus companheiros vivos. Também agora restavam apenas 9 jovens, avançando firmemente em direção às profundezas de uma das regiões mais isoladas da União Soviética. Também os primeiros dias de caminhada seguiram pelas margens congeladas do rio Lozva, onde o vento ainda era bloqueado pelas árvores densas. Cada membro carregava mais de 30 quilos nas costas, testando constantemente a resistência dos tecidos e das amarras de couro. Diários encontrados mais tarde revelaram que o grupo avistou marcas estranhas feitas nas árvores pela tribo indígena local, os Mansi. Também os Mansi consideravam aquela cordilheira um local sagrado e espiritual, alertando secretamente sobre os perigos ocultos nos desfiladeiros. Também, à medida que a altitude aumentava, a proteção da floresta começava a rarear, expondo os jovens a ventos cada vez mais cortantes. Também a temperatura despencou drasticamente, congelando instantaneamente o suor e a umidade nas roupas de algodão. Meus amigos não pra... Meus amigos... Temos também essa manobra inteligente aliviava o peso dos equipamentos, permitindo uma subida mais rápida em direção ao topo da cordilheira. No dia 1º de fevereiro, a expedição iniciou a subida definitiva, passando por um desfiladeiro que mais tarde ganharia o nome de Dyatlov. Uma tempestade de neve imprevista atingiu o grupo violentamente, reduzindo a visibilidade a poucos metros de distância. Também devido à fúria do vento e à névoa espessa, os esquiadores perderam a direção correta e desviaram-se significativamente para o oeste. Também, em vez de contornarem a montanha, eles se viram subindo diretamente as encostas implacáveis de Kolatsiakl. No dialeto local dos Mansi, o nome dessa montanha significa literalmente a Montanha dos Mortos devido à falta de caça e vegetação. Também, ao perceber o erro geográfico no final da tarde, Dyatlov enfrentou uma decisão crucial que mudaria o destino de todos. Temos também eles poderiam descer algumas centenas de metros de volta para a segurança relativa da floresta protetora. No entanto, o líder temia perder toda a altitude conquistada com tanto esforço físico durante o dia.
Dyatlov decidiu então acampar ali mesmo, na encosta totalmente desprotegida e fustigada por ventos glaciais. Também o vento uivava como um animal ferido, batendo contra os corpos cansados dos jovens enquanto trabalhavam na neve. Com precisão militar, eles montaram a grande tenda de lona costurada manualmente, fixando-a com os esquis fincados na neve congelada. Por volta das 18 horas, todos os 9 integrantes já estavam abrigados dentro do espaço confinado e escuro da tenda. Devido à falta de lenha naquela encosta desértica, era impossível acender o pequeno fogão improvisado para aquecer o ambiente. Apesar do frio congelante, a atmosfera dentro do abrigo tornou-se descontraída conforme eles jantavam pedaços de carne seca e pão. Dois dos esquiadores começaram a escrever uma edição humorística de um jornal de parede local intitulada O Cozinheiro de Kolatsiakl. Mal sabiam eles que aquelas linhas descontraídas seriam os últimos registros escritos deixados pela expedição condenada. Conforme a noite avançava, os jovens tiraram suas botas pesadas e casacos externos, acomodando-se em seus sacos de dormir para descansar. Do lado de fora, a tempestade atingia o ápice, fazendo as paredes de lona tremerem violentamente sob a pressão do vento ártico. Relatórios posteriores estimam que a temperatura externa despencou para cerca de 30 graus negativos naquela madrugada sinistra. Silêncio da noite ruidosa foi subitamente quebrado por um ruído anômalo diferente do som característico da tempestade. Um tremor sutil pôde ser sentido no chão congelado, provocando uma onda instantânea de pânico silencioso no líder. Segundos depois, uma força avassaladora e inexplicável atingiu a estrutura superior da lona com violência extrema. Gritos ecoaram na escuridão claustrofóbica enquanto os jovens lutavam desesperadamente para não serem esmagados vivos. Bloqueados pela saída principal e enfrentando uma ameaça invisível e mortal, alguém puxou uma faca afiada para cortar o tecido por dentro. Semanas após o silêncio total da expedição, os aviões de busca finalmente avistaram algo incomum nas encostas congeladas da montanha Kolatsiakl. Uma equipe de voluntários e esquiadores experientes foi enviada imediatamente para patrulhar a coordenada indicada pelas aeronaves. Também o vento uivava furiosamente entre as rochas nuas, apagando quase todos os vestígios humanos deixados nos dias anteriores. De repente, o líder da patrulha avistou uma ponta de lona escura emergindo desesperadamente da espessa camada de neve. Também, ao se aproximarem correndo, os homens perceberam que se tratava da tenda da expedição de Dyatlov, parcialmente soterrada e totalmente deserta. Mikhail Sharavin deu um passo à frente, usando seu bastão de esqui para limpar suavemente o teto congelado da estrutura. O tecido resistente da tenda estava rasgado violentamente, exibindo grandes cortes longitudinais que iam de cima a baixo. Uma análise minuciosa revelou que as lâminas cortaram a lona de dentro para fora, indicando uma fuga desesperada no meio da noite. Dentro da estrutura abandonada, as botas de inverno dos estudantes estavam cuidadosamente alinhadas, intocadas e cobertas de gelo fino. Casacos pesados, rações de comida intactas e diários de anotações pessoais foram deixados para trás exatamente como estavam. Aquela disposição de pertences indicava claramente que o grupo correu para a morte sem qualquer tempo para se agasalhar. Saindo da tenda, os investigadores encontraram uma trilha fantasmagórica de pegadas humanas que descia a encosta da montanha. Também as marcas mostravam moldes perfeitos de pés descalços, meias solitárias e apenas alguns poucos sapatos individuais impressos na neve. O padrão das pegadas revelava que eles caminhavam juntos em um ritmo firme, sem sinais de pânico corrido ou dispersão desordenada.
Também os socorristas seguiram aquela linha enigmática por cerca de 500 metros até que as marcas sumiram no gelo endurecido. A busca então se direcionou para a orla da floresta densa que ficava na base do vale congelado. Sob um imenso e antigo pinheiro silvestre, os primeiros indícios de uma fogueira improvisada foram finalmente avistados. Ali, deitados lado a lado sob os galhos congelados, estavam os dois primeiros corpos da equipe de expedição. Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko vestiam apenas suas roupas íntimas de algodão, totalmente desprotegidos contra o frio extremo. Seus corpos exibiam uma tonalidade de pele marrom acinzentada extremamente incomum para vítimas clássicas de hipotermia severa. Também as palmas das mãos dos rapazes estavam cheias de queimaduras e vestígios de pele humana foram encontrados nos troncos da árvore. Também olhando para cima, os socorristas notaram que os galhos mais baixos do pinheiro haviam sido quebrados até 5 metros de altura. Parecia que eles tentaram escalar a árvore desesperadamente, talvez para observar algo que os espreitava lá em cima na encosta. Também a pouca distância dali, uma nova busca revelou o corpo do próprio líder da expedição, Igor Dyatlov. Igor estava deitado de costas, abraçando um pequeno galho de bétula com uma de suas mãos congeladas. Sua posição corporal sugeria que ele estava tentando rastejar de volta na direção da tenda abandonada antes de sucumbir. Bem mais adiante, os cães farejadores localizaram o corpo de Zinaida Kolmogorova soterrado sob quase 10 centímetros de neve fresca. Zinaida estava ainda mais perto da tenda que Dyatlov, sugerindo um esforço heróico e final de retorno ao acampamento. Próximo a ela, manchas avermelhadas e escuras na neve congelada indicavam que ela havia cuspido sangue antes de morrer. Dias depois, a exumação da neve revelou o quinto corpo, Rustem Slobodin, caído exatamente na mesma linha de retorno. Também Rustem possuía uma fratura interna misteriosa de 6 centímetros de extensão em seu osso frontal do crânio. O legista constatou que o ferimento na cabeça não foi suficiente para matá-lo, mas certamente o deixou inconsciente na neve. Também esses 3 caminhantes morreram alinhados perfeitamente, espaçados por centenas de metros entre a grande árvore e a lona rasgada. Também, mas o mistério se aprofundou drasticamente quando os investigadores perceberam que ainda faltavam 4 integrantes do grupo. As buscas pelos 4 estudantes restantes se estenderam por mais de 2 meses de inverno rigoroso e frustrante. Somente em maio, quando o gelo começou a derreter levemente, os corpos foram localizados no fundo de um desfiladeiro. Eles estavam sob uma camada de 4 metros de neve compacta, usando roupas rasgadas misturadas de seus companheiros mortos. Ludmilo trajava um casaco de Krivonichenko e seus pés estavam envoltos em pedaços de calças de lã rasgadas. Também essa terrível descoberta provava que os sobreviventes tentaram coletar as roupas dos primeiros que faleceram sob a grande árvore. Contudo, o que realmente estarreceu os legistas militares foi o estado traumatizante e bizarro dos corpos encontrados naquele desfiladeiro. Ferimentos internos brutais foram revelados, assemelhando-se aos efeitos terríveis de um violento acidente automobilístico em alta velocidade. Crânio de Nikolai Tiboks-Brignoli apresentava uma fratura esmagadora maciça que havia afundado completamente a estrutura óssea. Tórax de Semen Zolotarev tinha múltiplas costelas totalmente quebradas, mas sua pele externa não exibia nenhum único hematoma ou corte. Temos também era como se os ossos tivessem sido estraçalhados por uma imensa onda de pressão invisível que poupou os tecidos moles externos. Para piorar o cenário macabro, a língua de Ludmila Dubinina e parte de sua face haviam sido cirurgicamente arrancadas.
Relatório oficial declarou que os jovens foram mortos por uma força irresistível e desconhecida, encerrando o caso abruptamente. Quando o caso foi selado, as roupas das vítimas foram testadas e revelaram níveis assustadoramente altos de radiação ativa. Empenhos investigadores ficaram atônitos ao tentar decifrar a origem de resíduos radioativos letais no meio de uma montanha isolada, que poderia emitir radiação e esmagar ossos humanos sem deixar marcas externas nas encostas desoladas da Sibéria. Também as respostas pareciam escondidas no próprio céu daquela fatídica noite, testemunhadas apenas por esferas de fogo misteriosas relatadas por camponeses locais. Diante dos relatórios sobre as esferas de fogo no céu, os investigadores soviéticos começaram a vasculhar os destroços em busca de respostas físicas. Também os legistas iniciaram as autópsias detalhadas nos corpos restantes que foram encontrados sob a espessa camada de neve do riacho. O que eles descobriram nos exames médicos internos desafiou completamente a lógica de um simples congelamento na floresta. 3 dos caminhantes apresentavam fraturas cranianas maciças e costelas totalmente esmagadas por uma pressão descomunal. Periperis Boris Vozdrani declarou que tais traumas pareciam o resultado de um forte impacto automobilístico. No entanto, os tecidos moles externos dos jovens não exibiam marcas de espancamento ou hematomas superficiais correspondentes. Temos também Mistério aprofundou-se ainda mais quando os testes laboratoriais revelaram altos níveis de radiação em suas roupas. O ponteiro do medidor oscilava freneticamente, indicando uma contaminação inexplicável para aquela região remota e isolada. Onde teria surgido aquela carga radioativa nociva no meio da cordilheira deserta dos Urais? Uma das teorias mais imediatas levantadas pelos moradores locais apontava para testes de armas secretas soviéticas. Rumores sugeriam que o grupo de Dyatlov poderia ter entrado acidentalmente em uma área de exclusão militar restrita. Balões meteorológicos, mísseis experimentais ou até mesmo minas de paraquedas foram considerados pelos investigadores independentes. Uma explosão aérea explicaria a onda de choque devastadora e o pânico repentino que rasgou a tenda por dentro. Também, mas nenhum fragmento de metal ou resíduo de explosivo convencional foi encontrado pelas equipes de busca no local. Diante do vazio de provas materiais do exército, cientistas começaram a analisar fenômenos puramente naturais da região. Também a hipótese de uma avalanche de placa compacta ganhou força considerável entre os especialistas em montanhismo. Um bloco maciço de neve congelada poderia ter desabado silenciosamente sobre a tenda enquanto os jovens dormiam deitados. Impacto repentino explicaria os ferimentos internos terríveis, sem deixar marcas externas aparentes nos tecidos moles. Desesperados e presos sob o tecido pesado, eles teriam cortado a lona para escapar de uma asfixia iminente. Contudo, a inclinação daquela encosta específica era considerada suave demais para desencadear um deslizamento tão severo. Também outra teoria científica fascinante sugeriu a ocorrência de infrassons causados pelos ventos fortes na montanha. Também esse fenômeno acústico raro cria ressonâncias de baixa frequência capazes de induzir ataques súbitos de pânico e terror irracional. Sob o efeito do infrassom, os estudantes teriam fugido cegamente para a noite fria, alucinando sem qualquer controle. Também, mas essa hipótese complexa ainda deixava sem resposta os terríveis traumas físicos encontrados nos corpos do riacho. Também as autoridades soviéticas abandonaram abruptamente as investigações formais no final do mês de maio de 1959.
Também o veredito final do investigador Lev Ivanov encerrou o caso com uma frase fria, enigmática e frustrante. Também ele concluiu oficialmente que os caminhantes morreram devido a uma força espontânea da natureza que não puderam superar. Também os arquivos confidenciais do caso de Atlo foram arquivados em arquivos secretos do governo por longas décadas subsequentes. Também anos mais tarde, o próprio Ivanov admitiu publicamente que acreditava no envolvimento de discos voadores no incidente. Silêncio imposto pelo Estado só serviu para alimentar lendas urbanas, mitos e teorias conspiratórias pelo mundo inteiro. Também recentemente, novas simulações de computador e estudos de engenharia trouxeram respostas físicas definitivas e consoladoras para a tragédia. Tem pesquisadores suíços provaram matematicamente como uma pequena avalanche tardia pôde ser acionada pela combinação de ventos catabáticos. Temos também a ciência moderna conseguiu finalmente desmistificar os monstros invisíveis, os testes alienígenas e as conspirações políticas infundadas. Também os 9 caminhantes corajosos não foram vítimas de segredos governamentais sombrios, mas sim da implacável e severa natureza siberiana. Também as famílias das vítimas encontraram a paz necessária sabendo exatamente a sequência lógica de eventos que causou as perdas. Monumento construído em homenagem ao grupo no local do desastre permanece firme desafiando o esquecimento do tempo. Também os montes Urais agora guardam apenas a memória eterna da juventude, do companheirismo e do espírito indomável daqueles estudantes. Também a passagem de Atlov hoje repousa em um silêncio majestoso, despida de seus terrores passados e de seus mitos sombrios. No maior mistério do século XX, encontra seu encerramento definitivo sob o manto eterno do inverno russo.